O método de detecção com o RAR Cascade é bastante famoso na área de visão computacional pelo seu ótimo desempenho em detectar e rastrear objetos. Ela é uma técnica um pouco antiga, idealizada lá em 2001, já existem métodos mais atuais, porém, fato é que ela ainda é amplamente usada e, sem dúvida, é o método mais rápido de detecção de objetos que existem que não necessita de GPU. Neste tutorial, vamos aprender como utilizar essa técnica, quais são os prós e os contras, e vamos também testar alguns RAR Cascades que estão disponíveis na internet. É importante você saber também que qualquer um pode criar e treinar seu próprio arquivo RAR Cascade. Porém, isso é um tema para uma outra aula. Vamos agora entender qual que é a base desse método. Bom pessoal, antes de nós começarmos a codar, vim aqui no site do OpenCV e aqui nós temos uma introdução sobre o algoritmo RAR Cascade, como que funciona. Bom, e sem entrar muito a fundo aqui na teoria, o que é basicamente explicado é a forma como o algoritmo é treinado, São necessárias imagens positivas e imagens negativas, sendo as positivas imagens do objeto que se deseja classificar, e as negativas, tudo que não é o objeto que se deseja classificar. Então, por exemplo, você vai classificar um copo, você precisa de várias imagens de um copo, e várias imagens do que não é um copo. E aí pode ser qualquer coisa, pode ser foto do céu, foto de uma casa, foto de um sofá, tudo aquilo que não é uma imagem positiva. Bom, então o algoritmo vai extrair características que são importantes desse objeto, e então fazer o treinamento e gerar um arquivo XML, que é o arquivo final, e este é o arquivo que será utilizado para classificar novas imagens. Bom, então já criei aqui uma pasta para nosso projeto, e eu tenho aqui alguns arquivos RAR Cascade que eu encontrei disponíveis na internet para fazer download. Então nós temos aqui, por exemplo, RAR Cascade para olho, o eye, que seria o olho, para classificar o olho. Nós temos o olho com glasses, com óculos, o frontal face, que seria o mais utilizado, a gente vê bastante pessoal utilizando frontal face. A gente tem aqui um RAR Cascade para classificar placas, placas de carro. Bom, já nós vamos testar alguns deles. Vou abrir então com o PyCharm. Bom, e a primeira coisa que nós iremos criar aqui é um arquivo para executar o código Python, Então vou criar o arquivo main. E a única biblioteca que nós iremos utilizar é o OpenCV. Então se você ainda não tem ele instalado, é necessário fazer a instalação. Você pode vir até o projeto Interpreter. E aqui, se você ainda não tem, você vai adicionar OpenCV-Python. Bom, fazer a instalação dessa biblioteca. Bom, então já está instalado, vou fazer a importação. Importo CV2. E eu vou criar a estrutura básica que nós precisamos para abrir a webcam. Vou criar aqui a variável câmera, que será igual a cv2.videoCapture. Eu vou abrir a câmera de índice 0. Em seguida temos que criar um loop do tipo while true, loop infinito, variável de check e imagem que recebe em câmera.read. Muito bem. Vou aqui colocar um cv2.mshow para nós vermos se está funcionando corretamente. Imagem e vou passar img. Em seguida cv2.waitKey e vou dar aqui um delay de 1 milissegundo para rodar a imagem.
Então vou executar. E temos então a imagem da nossa webcam rodando. Muito bem. Bom, e agora, uma vez que nós já temos a imagem, o próximo passo é aplicar o classificador HarCascade a essa imagem. O OpenCV já tem uma função nativa da biblioteca para nós utilizarmos esses classificadores XML, que são os HarCascades. Então vou criar aqui a variável classificador, que é igual a cv2.cascadeClassifier. E essa é a função que nos permite usar o classificador. E aqui dentro eu vou passar o caminho aonde está o arquivo XML que nós queremos utilizar. Então aqui dentro da pasta Cascades, conforme eu já mostrei, nós temos uma série de arquivos já treinados para serem utilizados. Então o primeiro arquivo que eu vou testar vai ser o HarCascade Eye, que faz a identificação dos nossos olhos, tá bom? Então vou copiar aqui o nome do arquivo. Eu vou passar aqui o caminho pasta Cascades barra o nome do arquivo. E aqui eu estou indicando que se trata de um diretório. Então esse código vai carregar o modelo, o arquivo já está treinado, para nós aplicarmos dentro da imagem. E antes de nós submetermos a imagem ao classificador, nós precisamos transformar essa imagem em escala de cinza. Então vou criar img gray, que seria a escala de cinza, é igual a cv2.cvtcolor. Vou passar como parâmetro a imagem colorida e o tipo de conversão cv2. .color bgr to gray. Tá bom? Então agora nós temos a imagem colorida direto da webcam e a imagem em escala de cinza. Vamos ver qual é a diferença entre as duas. Então vou colocar aqui a variável img gray e imagem cinza. Vou abrir então duas janelas com as imagens. Muito bem, então essa é a diferença entre as imagens. Uma imagem colorida e a outra em escala de cinza. Agora vamos aplicar o classificador à imagem cinza. Então vou excluir aqui essa linha e criar a variável objetos. Eu coloquei aqui objetos no plural, porque pode ser encontrado mais de um objeto dentro da imagem. Por exemplo, trabalhando com olhos, nós iremos encontrar dois olhos dentro de uma face. Então, o mesmo objeto pode ser identificado mais de uma vez dentro da imagem. Então, o objeto será igual ao classificador .detect mode scale. E nós iremos passar a imagem em escala de cinza. Bom, e o que essa função faz é detectar o objeto dentro da imagem e retornar as coordenadas de onde esse objeto está, ou seja, onde na tela o olho está sendo identificado. Para nós entendermos melhor, vou aqui printar a variável objetos. Veja que interessante, está sendo printado uma série de números aqui no nosso terminal. Esses números, eles são coordenadas. Deixa eu fechar aqui a imagem. Conforme eu falei, esses números são coordenadas. E coordenadas em formato de pixels,
que é a estrutura da imagem, né? Então são com essas coordenadas que nós podemos criar alguma lógica, algum sistema em cima disso. Bom, agora vamos extrair essas coordenadas e fazer um retângulo na imagem aonde o objeto está sendo identificado. E este retângulo nós só conseguimos fazer ele porque agora nós temos as coordenadas do objeto. Então vou aqui comentar esse print e vou criar aqui uma estrutura de repetição do tipo for, que vai percorrer a variável objetos e extrair as coordenadas, que são x, y, largura e altura, dentro de objetos. Ok? Então isso são variáveis que nós estamos criando, poderia dar qualquer outro nome, para nós extrairmos as coordenadas. Então para fazer o retângulo, vou utilizar o cv2.rectangle e eu quero fazer um retângulo dentro da imagem, dentro do nosso IMG, que é a imagem original da webcam. A imagem em escala de cinza vai servir apenas para passar como parâmetro para o classificador. Então a imagem original, em seguida precisamos colocar quais são as coordenadas. Então o objeto se inicia a variável x até a y, e esse terceiro parâmetro que nós iremos passar é até onde vai esse objeto. Então será x mais a largura da imagem, x mais l, y mais a altura da imagem, tá? A variável a. Precisamos passar ainda a cor que nós queremos no retângulo. Então vou colocar aqui em RGB. E a espessura de 2 pixels. Muito bem, agora quando nós rodarmos a imagem, olha que interessante, o classificador está identificando os meus olhos e nós criamos um retângulo ao redor deles. Muito bem, está funcionando perfeitamente. E aqui vocês já podem ver uma das desvantagens do Rarcascade, que são os falsos positivos. Então, conforme vocês podem ver, às vezes ele faz a detecção de um olho aonde não tem um olho, né? Esses são erros do algoritmo que nós chamamos de falsos positivos. Bom, e existem alguns parâmetros que nós podemos regular para evitar que sejam capturados falsos positivos ou falsos negativos, que também ocorrem. Um dos parâmetros é o min size. Utilizando o min size, nós podemos definir qual que é o tamanho mínimo do objeto que nós queremos identificar dentro da imagem. Isso porque muitas vezes o classificador identifica objetos em espaços muito pequenos, onde não existe aquele objeto. Então nós podemos limitar o tamanho mínimo para ele fazer a classificação. Esse tamanho é definido em pixels. Daí nós colocamos a área, por exemplo, 50 por 50. Seria uma área de 50 pixels por 50 pixels. Então se ele identificar um objeto abaixo desse tamanho, com a área abaixo, então se ele identificar um objeto abaixo desse tamanho, ele não será contabilizado. Da mesma forma, nós também podemos definir o tamanho máximo, utilizando o max size. Um outro parâmetro muito importante também é o scale factor. Esse parâmetro vai controlar o fator de escala do objeto. A teoria do scale factor é um pouco complexa, mas em geral, quando nós temos um tamanho de escala muito baixo, o algoritmo tende a identificar objetos onde não existem. Então, por um lado,
ele melhora a detecção onde nós temos objetos que são difíceis de serem encontrados, porém, como ele aumenta a precisão do algoritmo, ele também começa a encontrar objetos aonde não tem. Então, todos esses parâmetros eles devem ser regulados de acordo com a necessidade do seu projeto. Então, não existe um parâmetro perfeito, né, que vai servir para qualquer situação. Eu vou deixar aqui o valor de 1.5. Vamos rodar novamente. Muito bem. Veja que, regulando alguns desses parâmetros, eu consegui diminuir um pouco aqueles falsos positivos que estavam sendo encontrados, né? Eu lembro que ele estava fazendo a detecção de um objeto aqui perto do meu nariz e já não está mais depois que eu ajustei esses parâmetros. Bom, então vamos testar outro arquivo, né? Temos aqui o Full Body para identificar um corpo completo. Frontal Face. Vamos pegar aqui o Frontal Face. Frontal Face ele vai identificar um rosto que está virado de frente, né? Uma imagem que tem um rosto de frente. Veja que interessante. Ele consegue identificar perfeitamente a face, né? Onde tem uma face na imagem. Se eu virar o rosto muito de lado, ele não vai identificar porque esse Hard Cascade ele foi treinado para identificar o rosto de frente. Muito bem. Vamos testar esse Smile, que seria o sorriso, né? Esse daqui já começou dando um monte de falsos positivos, né? Está identificando a boca, né, como um sorriso já. Também está reconhecendo vários objetos aqui atrás de mim, né? Isso pode acontecer por várias razões. Às vezes, esse arquivo ele não foi bem treinado. Tá? Pode acontecer na maioria das vezes, quando nós não temos um arquivo bem treinado, com várias fotos, ou com fotos que não são apropriadas, acontece muito do classificador não reconhecer corretamente. Bom, pessoal, vamos agora aplicar o classificador a um vídeo que nós já temos aqui gravado. Nesse vídeo nós temos várias pessoas andando. Então nós vamos tentar aplicar a esse vídeo o classificador de Full Body. Full Body que seria o corpo completo. Então nós temos várias pessoas ali andando e na imagem mostra o corpo completo de cada pessoa. Então nós vamos tentar aplicar este classificador. Então vou trocar aqui o nome do arquivo e vou abrir o arquivo vídeo.mp4. Então aqui é o mesmo processo. Vamos executar. Veja que ele está identificando corretamente várias pessoas, né? Algumas ficaram sem identificar, mas muitas pessoas estão sendo identificadas, né? Vou colocar aqui um delay de 10, né? Para deixar o vídeo mais lento. Agora nós podemos ver com mais detalhes. Bom, e conforme eu falei, cada situação exige que nós configuremos aqueles padrões de forma diferente. Então, para melhorar a detecção neste vídeo, provavelmente nós teríamos que achar o parâmetro correto. Bom, pessoal, então por essa aula é isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.